Oi, pessoal, vamos começando aqui, continuando o assunto que está pautando a semana, que é o tarifaço do Trump. Não tem como a gente fugir desse assunto, porque o dia 1º de agosto está chegando e com ele aumentam aí as tensões, as ansiedades e as angústias, né, principalmente dos brasileiros em relação ao comércio internacional. O Trump fechou agora, recentemente, um acordo com a União Europeia e é interessante a gente pautar isso, porque pode dar alguns insights para a gente a respeito da nossa própria situação, talvez um vislumbre de como vai ser a postura do Trump, mas o fato consumado e talvez a principal informação aí que a gente precisa avaliar em relação ao acordo Estados Unidos e União Europeia, a diferença para o acordo do Brasil, é o tamanho do mercado. Se a gente pegar a Europa, por exemplo, e aí eu quero compartilhar com vocês já as declarações dos primeiros ministros, dos presidentes dos países da Europa. E começar aqui com o premier francês, que disse que dia sombrio para os europeus, diz o premier da França sobre o acordo com os Estados Unidos. Dia sombrio, né? Ou seja, ele não poupou crítica. O François Bayrou disse que o bloco se mostrou submisso aos interesses americanos e que o tratado representa um dia sombrio para os europeus. Então ele está dizendo que, na opinião dele, foi um acordo desvantajoso, né? E para a gente entender, parece que o Trump mirou principalmente aqui no comércio de automóveis, né? Porque é o grande volume, automóveis e máquinas e equipamentos, né? É o grande volume de exportação da Europa para os Estados Unidos. E talvez isso aqui faça parte da estratégia do Trump de forçar indústrias a se instalarem nos Estados Unidos, né? Principalmente a indústria automotiva. E ele reclama na entrevista de fechamento do acordo, pré-acordo, que as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Europa eram injustas para os Estados Unidos, porque os europeus vendem muitos carros lá para os Estados Unidos e os impostos não eram compatíveis. De forma geral, o acordo fechado, né? Previu a tarifa de 15%, sendo que produtos farmacêuticos não estão incluídos. Parece que o Trump tem um plano específico para tratar relacionado à questão da indústria farmacêutica. A questão do aço também tem algumas peculiaridades, mas de forma geral, o que antes era uma tarifa de 4,8% em média das exportações europeias para os Estados Unidos, agora vão girar em torno de 15%, ou seja, um aumento substancial. E por que isso é diferente? Porque a negociação do Reino Unido não, desculpa, da União Europeia é diferente da nossa negociação aqui no Brasil. Primeiro porque, e me parece que o Trump estava um pouco mais aberto à negociação, tanto que essa é a grande crítica do premier francês, que ele disse que a União Europeia podia ter pressionado um pouco mais os Estados Unidos na negociação, dado o volume de comércio. E para vocês terem uma ideia de volume de comércio, né, hoje, se a gente pegar, deixa eu pegar aqui, ó, se a gente pegar o volume de exportações do Brasil, né, o total de exportações do Brasil de janeiro a junho, né, desse ano, foi de 165,9 bilhões de dólares, né? O volume total exportado pelo Brasil. Se a gente pega a União Europeia, só a Espanha, por exemplo, exporta 57,2 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Aí, seguido de Hungria, que é um pouco melhor, 8 bilhões, também no mesmo período, tá? Estimativas aí de janeiro a junho. A Itália, 66 bilhões, né? E a Itália, já falei da Hungria, já falei da Espanha e a Alemanha. Bem lembrado, a Alemanha com um total de exportação também muito grande, que chega na ordem aí de 52 bilhões. Então a gente está falando de um mercado exportador, citando só os principais países, né? Um mercado exportador para os Estados Unidos absurdamente maior do que o mercado brasileiro. Então, esse fato, pelas dimensões, né, é importante a gente destacar, porque é óbvio que o Trump
pesou isso na balança, ou seja, é lógico que a Europa tem muito mais poder de barganha de negociação pelo volume de exportação para os Estados Unidos do que o Brasil. Se você pensar que o Brasil, apenas 12% desses 165,9 bilhões aqui, apenas 12% é que é exportado para os Estados Unidos, ou seja, um valor infinitamente menor do que a Europa. Então a Europa tem muito mais poder de barganha com os Estados Unidos do que nós brasileiros. E essa foi a crítica aqui, por isso que o premier francês entrou criticando e falou que a Europa foi muito submissa, porque dado esse volume de exportação, era de se esperar que a Europa tivesse um pouco mais de força na negociação com o Trump. E aí, seguindo aqui, essa matéria do valor foi interessante porque ela traz o comentário dos principais líderes europeus. Então, por exemplo, o Friedrich Merz, lá, o alemão, o primeiro-ministro alemão, diz que celebrou o tratado. E aí vamos lá, a questão da Alemanha primeiro, né? A Alemanha tem 52 bi de exportações para os Estados Unidos, basicamente automóveis, peças automotivas, máquinas e equipamentos. Então, ou seja, o mercado americano, não preciso dizer, né? E a gente tem na Alemanha BMW, Volkswagen, todas essas grandes Mercedes-Benz, todas essas grandes fabricantes de automóveis de alto valor agregado, tem o mercado americano como principal mercado consumidor. Não dá para imaginar o bode que ia dar na Alemanha caso não houvesse acordo ou caso a tarifa fosse mais alta do que esses 15% que foram negociados, né? Então, o líder alemão, que é o Merz, né, o Friedrich Merz, celebrou o tratado, afirmando que ele evitou uma escalada desnecessária nas tensões comerciais transatlânticas e poupou maiores danos à economia alemã fortemente voltada às exportações. Ou seja, ele aqui tirou dele, ele falou assim, ele respirou, né? Graças a Deus, conseguimos um acordo, parou e aí eu acho que está bem alinhado com que a von der Leyen, que é a representante da União Europeia, disse na entrevista, né, que é um acordo importante porque reduz a incerteza. Então, eu acho que ela está bem alinhada com o que a Alemanha pensa, principalmente, porque é um volume de exportação muito grande para os Estados Unidos e o grau de incerteza na indústria automobilística, principalmente alemã, deve ter sido algo assim sem precedentes, né? Fala também aqui que a Giorgia Meloni da Itália considerou positivo o fato de ter sido firmado um tratado, mas ela disse que não sabe avaliar, que ela tem que tomar mais conhecimento dos pormenores. Ou seja, ela está com o pé atrás, que ela sabe que os acordos do Trump costumam também variar, né? Por sua vez aqui, o premier da Hungria, que é o que tem menor volume total de exportações para os Estados Unidos, que é 8 bilhões, ele declarou que o presidente dos Estados Unidos engoliu Ursula von der Leyen no café da manhã, ou seja, aqui já criticando, também alinhado com o premier francês, criticando um pouco a postura do bloco econômico europeu nessa negociação com Trump. A von der Leyen até destacou na entrevista inicial que realmente o Trump é um negociante difícil, né? Então não é nada, vamos dizer assim, não foi tarefa fácil que ela conseguiu lá. Ele até teceu elogios, foi muito mais elegante com ela do que a gente está acostumado a ver com outros negociantes. Então, isso mostrando também que o Trump também sabe quando é importante tirar um pouquinho o pé, principalmente considerando que a Europa, sim, a Europa tem um potencial, um mercado de exportação voltados para os Estados Unidos que podia complicar muito os Estados Unidos caso as tensões comerciais se agravassem, caso tivesse aí algum ruído adicional na costura desses acordos, né? É importante destacar também que produto farmacêutico não está incluso nisso, eu falei no início, e também a questão dos metais, principalmente aço. Então isso também pode dar uma confundida aí, pode dar uma complicada para frente, porque o Trump, segundo entrevistas que ele mesmo deu, ele disse que ele está preparando algo específico para o mercado farmacêutico. Obviamente também defendendo aí com a opção de defender os interesses dos Estados Unidos.
E é engraçado, não é engraçado, né? Mas é interessante a gente perceber que existe uma certa coerência do Trump em relação ao que ele tem feito com tarifa, porque é um instrumento de fácil manipulação dele enquanto presidente, né? Ou seja, ele consegue ter uma autonomia para definir esse tipo de situação na economia americana e tem utilizado isso para barganhar não apenas melhoras nos termos comerciais, mas também para incentivar que as empresas não queiram exportar para os Estados Unidos, queiram transferir parte das suas plantas produtivas para os Estados Unidos. Isso também pode ser uma estratégia que gere frutos. Por exemplo, aqui no Brasil, saiu uma matéria hoje no Valor, hoje dia 28/7, dizendo que algumas, por exemplo, a Taurus, que fabrica armas, já começa a cogitar transferir a sua produção para os Estados Unidos. Isso é óbvio que é muito ruim para a nossa situação, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa pauta de exportação, a gente percebe que esse movimento, né, da Taurus não preocupa muito, porque como que a gente vai transferir o nosso agro para os Estados Unidos? Né? É algo que é impensável. Como que nós vamos transferir nossas plantações de café, suco de laranja? Como eu vou transferir o petróleo para ser produzido nos Estados Unidos? Isso é praticamente impossível que isso aconteça, mas é interessante a gente também analisar como que tem sido difícil a postura do Trump em relação ao Brasil. E isso é manual básico de negociação, né, turma? Você tem que o Brasil exporta um volume ínfimo para os Estados Unidos comparado com outros lugares, apesar de os itens da pauta de exportação não são itens críticos para a economia americana. Se você pensar friamente, café, suco de laranja e derivado de petróleo não é algo que os Estados Unidos não consiga comprar de outros lugares, e mesmo que tenha dificuldade de repor essa oferta lá no mercado nos Estados Unidos, não é algo que vá gerar um grande pânico, né, no mercado consumidor, a questão de você de repente passar a comprar o café da Colômbia, da Bolívia, da Indonésia, da África. Isso talvez essa relevância da pauta de exportação brasileira seja algo que também motive uma postura mais agressiva do negociador, né? Ou seja, do Trump em específico. Ele sabe muito bem que os impactos para a economia americana de café, suco de laranja e alguns poucos derivados de petróleo e alguns metais não fazem muita diferença. Tem saído uma notícia na mídia também a respeito das terras raras, né, que são minerais que são utilizados para a produção principalmente produção de ímã, de grandes ímãs, né, que são utilizados em fabricação de armas e em outras questões também relacionadas a satélites e outras aplicações na indústria de alta tecnologia. Essas terras raras, esse assunto surgiu porque a China endureceu um pouco isso na negociação com os Estados Unidos, chegou a mencionar a proibição de exportação de minerais de terras raras ou minerais raros para os Estados Unidos, ou seja, a China utilizou a sua posição como um dos principais produtores de terras raras no mundo para pressionar isso na negociação, para usar isso como pressão na negociação com os Estados Unidos. Então é interessante perceber que a China tem usado isso como barganha. A gente ainda não viu isso sendo utilizado, pelo menos não está público no Brasil, isso sendo utilizado como instrumento de negociação, até porque o Trump não está recebendo a gente, né? E tá aí talvez o maior recado que nós tenhamos em relação a essa confusão toda do tarifaço, é que o Brasil é completamente irrelevante, né, na pauta de importação dos Estados Unidos, tão irrelevante a ponto de o Trump não se preocupar nem em nos receber para negociar. Nem o Trump, nem o secretário de comércio, nem ninguém. Ou seja, talvez as únicas pessoas que estão sendo recebidas lá são os senadores aí do PL, por uma questão política e não por uma questão comercial, né? E aí entra uma questão de talvez de influência política dos Estados Unidos
aqui na América Latina, muito mais forte do que propriamente a preocupação com o comércio. Então, falem o que quiser falar, mas a grande questão aí em relação à realidade do comércio Estados Unidos e Brasil é que realmente o Brasil não tem a menor relevância na pauta de importação dos Estados Unidos, seja em total de valor exportado, seja também em relação à criticidade ou à estratégia, né, a criticidade estratégica dos bens exportados pelo Brasil. Pensem comigo. Estrategicamente, qual que é a diferença dos Estados Unidos de pagar 50% a mais no café, no suco de laranja, em alguns pequenos derivados de petróleo, que eu acho que petróleo vai ser o setor mais impactado, porque talvez na minha análise, por ser um bem estratégico, os Estados Unidos provavelmente já tem um fornecedor, caso dê água às negociações aqui, para não ter impacto no preço para eles lá. Agora, suco de laranja e café realmente é lastimável. E aí fica o recado para nós brasileiros de percebermos a nossa irrelevância no mundo, né? Como que em 2025 a nossa principal pauta de exportação ainda é café, suco de laranja. Isso para um dos principais mercados consumidores do mundo. A nossa pauta de exportação dos Estados Unidos é uma vergonha. A gente exporta para lá suco de laranja, basicamente, né? Suco de laranja, café e alguns derivados de petróleo. Aço e essas coisas também a gente tem uma pauta. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui também o que nós exportamos para lá no detalhe, mas reflitam comigo que toda essa agressividade do Trump, essa história de querer se meter na política aqui, de ficar mandando recado, é porque ele não tem o menor medo de nenhuma retaliação do Brasil em relação às exportações brasileiras, pela baixíssima complexidade da nossa pauta de exportação e também pela grande irrelevância da nossa pauta de exportação para as questões estratégicas dos Estados Unidos no mundo, né? Então, fica o recado, né? Se a gente está achando que está difícil, que o Trump não quer... Você que está aí pensando que os Estados Unidos não quer conversar com a gente sobre o acordo, tá lá aquela comitiva do Alckmin, senador, tá, aquela confusão toda, e você aí pensando que os Estados Unidos não quer conversar com a gente por causa de questões políticas que envolvem o nosso judiciário e Bolsonaro, parem com isso. Eles não querem conversar com a gente porque somos irrelevantes. Comercialmente, somos irrelevantes. Então, não temos nenhum peso estratégico e não temos nenhum volume considerável a ponto de sequer causar uma grande dificuldade comercial nos Estados Unidos ou que isso impacte muito a inflação nos Estados Unidos desses bens que nós exportamos para lá. Então, não existe nenhuma preocupação nos Estados Unidos com o impacto que um possível desacordo ou uma confusão com o Brasil comercialmente possa acontecer. Então, fica aí o recado, né? Eu vou pegar aqui agora os dados. Eu falei que eu ia mostrar os dados das exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? Então a gente está aqui no site do Comércio Exterior do governo brasileiro. A gente pega aqui de janeiro a junho para ter um valor mais claro para vocês entenderem. Lembra que eu falei que a Alemanha exporta 52 bilhões, né? Nesse período de janeiro a junho, exportou 52 bilhões de dólares aos Estados Unidos. O Brasil exportou 20. Né? Dessa pauta de 20, e importou 21. Né? Ou seja, diferente do que o Trump disse naquela cartinha infame dele, nós sim temos importações muito maiores, quer dizer, não tão muito maiores, né, mas maiores que exportações. Então a gente tem déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, eles exportam mais para a gente do que a gente para eles. Aqui tem alguns dados, mas eu queria vir aqui a série histórica de exportação e importação do Brasil. A gente tem exportação, é o verdinho, ó, e aqui, inclusive, em junho, as exportações caíram, né, em relação às importações, que estão aqui no gráfico roxinho aqui, com essa perninha para cima. Notem que aqui, ó, nesse período aqui, que foi de 22, 23, a gente ainda teve... a gente ainda teve um volume ainda maior de importação, um déficit comercial ainda maior com os Estados Unidos. Mas vamos ver a pauta, que é o que interessa, né? De janeiro a junho, aqui é o que nós exportamos para os Estados Unidos. Ó. Produtos semi-acabados, de lingotes de ferro, 9%.
O café torrado, café não torrado, 5,8. Até mudou um pouco do dado de junho, que eu falei que principalmente era café, porque se você olhar em junho aqui, ó, o café está em 4,4%, mas vamos para manter a história aqui, ó. 9% são produtos de linguagem ferro e aço. Suco de fruta 3,7%, celulose, instalações de equipamento, aeronaves, ferro gusa, óleo combustível, carne bovina, óleos e petróleos brutos, que é o principal aqui, né? Que eu acho que aqui é onde eu acho que os Estados Unidos conseguem um substituto para essas importações muito facilmente, né? O café não torrado, que eu já falei, são 5,8. Ou seja, basicamente indústrias de transformação e basicamente aqui, principalmente ferro e outras questões relacionadas ao aço ali, 9,7%. Então, notem que a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, quando a gente olha aqui, a gente percebe o tamanho da nossa irrelevância para as exportações por lá. E aqui, os produtos importados, deixa eu ver se eu acho aqui, os importados. Ah, não, tem uma questão interessante. Ah, não, depois eu vou mostrar, é outra história. Aqui os produtos importados, basicamente o que a gente importa aqui são motores, máquinas, enfim, óleos combustíveis, aeronaves, óleos brutos aqui de petróleo também, alguma coisinha. A minha Siri também está querendo participar aqui da nossa live. Enfim. Aqui, ó, as importações de motores e máquinas não elétricos dos Estados Unidos. Você vê que tem uma ascendência aqui muito relevante. Ó, motocicletas e veículos é um negócio que está. Ah, não, peraí, nessa aqui não. Deixa eu ver aqui. Motores, máquinas agrícolas. Deixa eu ver. Bom, vamos passar, porque esse não é o principal ponto que eu queria destacar aqui. Principalmente destacar o volume exportado, né, que são os 20 bilhões, comparando com a União Europeia, que só a Alemanha exportou no mesmo período 52. Se você somar os 52 bilhões da Alemanha com os 66 bilhões da Itália, mais os 8 bilhões da Hungria e os 57 bilhões da Espanha, né, você já tem uma dimensão de quantas vezes a Europa é mais relevante para o comércio internacional dos Estados Unidos do que a gente. Mas tem um dado interessante. Vamos olhar então o Brasil em relação à China. Vamos olhar então mesma coisa. Qual que é a nossa pauta para a China, né? A gente exporta para a China hoje 9,8 bilhões, 6,1 bilhões. Ah, não, isso está em junho, desculpa. Vou colocar aqui de janeiro a junho. 47 bilhões. Então, para vocês lembrarem, ó, são 20 bilhões para os Estados Unidos e 47 para a China, quase 48, né? Importamos da China 35,7 bilhões, ou seja, a gente tem um superávit comercial com a China, a gente exporta mais para eles do que importa. Aqui o volume de exportação, que é a linha verde, essa linha aqui, né? E o volume de importação, que é a linha roxinha, Brasil em relação à China. E eu queria destacar aqui, ó, aqui são os produtos exportados. Então tem soja, 39,8, carne bovina, celulose, minério de ferro e seus concentrados, óleos brutos de petróleo, 19,4. Mas eu queria pegar aqui um destaque para as importações da China, que isso também pode ser um dos gatilhos aí um dos gatilhos dos Estados Unidos estarem meio pressionando a gente além da conta, né? Além do que seja razoável, né? Então a gente tem aqui um dado interessante que eu separei. Isso aqui são as importações de veículos de passageiros, né? Então, enquanto aqui a gente tem muita montadora americana, né? Da China realmente a gente tem importado. Então, olhem aqui o tamanho da brincadeira, né? Ou seja, olha o tamanho, olha como mudou
a importação brasileira vinda da China de veículos automóveis de passageiros. Olha esse tamanho desse pico aqui, que foi em junho de 2024, que foi 1,4 bilhão. Né? É complicado, né? E aqui, de novo, tem um outro pico aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar para mim. Cadê? Mostre. Tem um outro pico aqui em abril de 2025. Não. Junho de 2025 de 958,7 milhões. Ou seja, quase quase 1 bilhão é forçação, né? Mas enfim, quase 1 bilhão. Pouquinho menos de 1 bilhão. Então, notem que as importações de automóveis são gigantescas da China. Né? Isso aqui a gente vê na rua, né? A quantidade de carro chinês rodando aqui no Brasil. E isso certamente está na lupa do Trump, porque ele realmente quer reativar as indústrias americanas e, obviamente, a indústria automotiva tem sofrido muito com essa mudança de paradigma aqui no Brasil da venda de automóveis, principalmente com a penetração das chinesas no mercado brasileiro. Então, isso aqui, antes da briguinha que ele teve com Elon Musk, deve ter sido ainda pior, né? Devia estar com um olhar ainda mais atento sobre esse mercado de automóveis de passageiros aqui no Brasil, na medida que o Elon Musk tem muito interesse nesse mercado por ter lá a sua fábrica de carros elétricos. É óbvio que é um outro mercado completamente diferente, porque os carros da Tesla, sim, são para um nicho de mercado de maior valor financeiro, classes A e B. A e B é forçação, né? Classes AAA. Já os carros chineses entraram num mercado competitivo diferente, mas nada me tira da cabeça que era um objetivo também dos Estados Unidos competir nesse mercado de carros elétricos, tendo o Musk como pivô, mas que agora está bem certo aí com a briguinha que eles tiveram, né? Eu deixei cair um negócio aqui. Com a briguinha que eles tiveram, isso ficou um pouco incerto. Mas, por outro lado, a gente ainda tem grandes montadoras nos Estados Unidos que devem estar sofrendo muito com as exportações aqui para o Brasil, com essa entrada vigorosa dos carros chineses. Então, a gente pode citar Chevrolet, pode citar Ford, né? Então, acho que são os dois principais aí, né, que devem sim estar sentindo na pele essa questão da penetração chinesa no mercado brasileiro de automóveis. Então, como eu disse, para a gente finalizar, para não ficar muito grande o vídeo, essa história do tarifaço, a gente ainda está na ansiedade, dia 1º de agosto está chegando. Eu acredito que não haverá conversa de negociação do Trump com o Brasil, a não ser de última hora. Acredito que o que vai acontecer de hoje, que eu estou gravando 28, até a data efetiva aí do prazo que o Trump deu, que é 1º de agosto, vai acontecer que não haverá nenhum acordo. Ele vai anunciar a tarifa em 1º de agosto, e depois que isso desestabilizar muito a política interna brasileira e a economia, né, e os mercados brasileiros, depois que dessa total instabilidade que for causada por esse anúncio e pelo início da cobrança de tarifa de 50%, eu acho que aí sim ele vai iniciar algum movimento de negociação. Eu acho que ele vai deixar o circo pegar fogo, ele vai pagar para ver, porque, como eu disse, a pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é irrelevante do ponto de vista estratégico, e chega a ser praticamente irrelevante em relação ao volume exportado. Então, eu acho que ele vai simplesmente deixar acontecer a tarifa de 50% para depois sinalizar com alguma negociação. Essa história política aí de forçação de barra é um gancho que ele aproveitou para levar proveito e para tirar proveito de uma questão que não tem nada a ver com a questão comercial, que é a questão política. Então ele aproveitou a deixa para arrumar uma justificativa, já que o Brasil não tem déficit comercial com os Estados Unidos, já que a nossa pauta é irrelevante para ele, e já que ele precisa sempre ter assunto para pautar a mídia, ele escolheu a gente e justificou politicamente. O nosso ambiente político realmente é um ambiente complexo,
nos últimos anos tem sido um ambiente complexo, e aí certeza que ele aproveitou isso para amplificar a relevância dessa negociação com o Brasil. Se ele tivesse, se tivesse sido apenas uma questão comercial, acredito eu que se bobear, passaria até despercebido pelo noticiário, na medida em que realmente a nossa pauta de exportação é medíocre para os Estados Unidos. É óbvio que o setor de produção de aço, que tem uma relevância grande, café, petróleo, é óbvio que esse setor vai sofrer. Não estou dizendo que para esses setores a pauta de exportação é irrelevante, não é, pelo contrário. E sim, entrando a tarifa do Trump entrando em vigor, esse setor vai ser muito prejudicado, mas eu acho que do ponto de vista de condução da política brasileira externa, a principal medida que precisa ser feito é um plano de contingência para esses setores que exportam muito para os Estados Unidos. E não um plano muito complexo, um desespero muito grande para a negociação dessas exportações, porque realmente eu acho que nesse ponto, e o Trump negociador como nesse ponto a gente já saiu perdendo, a gente não tem barganha. A gente está negociando com um país infinitamente maior do que a gente, com muito poder de barganha, seja político, seja militar, seja comercial, e a gente, infelizmente, a gente tem uma pauta de exportação medíocre para eles. Não adianta a gente achar que nós vamos negociar com um país, com os Estados Unidos, de igual para igual. Nunca, nunca vamos. Né? Pelo menos enquanto estivermos no ponto que nós estamos, nunca vamos negociar com os Estados Unidos em pé de igualdade em nada. Então a gente sempre sai perdendo na negociação. Sempre vai ter uma forçação de barra deles em torno da negociação para a gente comercial. Não tem como evitar isso. Ele tem muito mais poder, entre aspas, muito mais poder de mercado de fogo do que a gente. Então a gente tem que aceitar isso, procurar sair pela tangente, procurar outros acordos comerciais com outros países, reforçar, por exemplo, a Europa, que está sendo penalizada agora com esse acordo de 15%. Nas tarifas para os Estados Unidos. Lembrem-se que a Europa antes tinha uma média de tarifa de 4,8%, que passou para 15% agora. Então era hora da gente se aproximar um pouco mais da Europa, tentar fazer algum acordo com a Europa que realmente vai sentir os efeitos negativos desse aumento deliberado nas tarifas do Trump. Ou até com outros países. A própria China, que já é um grande parceiro comercial nosso, com outros países, por exemplo, da Ásia, com a Austrália, não sei. Enfim, temos que colocar agora a pastinha debaixo do braço e tentar abrir outros mercados. O governo tem feito alguns movimentos, na minha opinião, movimentos muito tímidos ainda em relação ao comércio internacional. Teve aquela história do Japão, que foi legal, né? Que o Japão recebeu o governo brasileiro para negociar sobre carne. Enfim, estamos conduzindo, mas eu acho que o caminho é esse, porque em relação aos Estados Unidos vai ser sempre essa, como eu posso dizer, vai ser sempre essa sofrência, né? Porque realmente é negociar com gorila, né, turma? Não tem jeito, né? Eles são muito maiores e a gente é diferente da Europa, que poderia ter bancado, para você ver como é complicado. A Europa não bancou na negociação, tendo, sei lá, 3,5 vezes o volume de exportação que o Brasil tem para os Estados Unidos em mercados estratégicos. Né? Imagina, se eles tiveram dificuldade, imagina a gente. Né? Eles, desse tamanho todo, conseguiram pelo menos marcar reunião com os Estados Unidos para negociar. Mas para a gente, eu acho difícil isso acontecer. O que vamos seguir aqui daqui em diante vamos sim ter a imposição das tarifas de 50%, não vai ter conversa com o governo dos Estados Unidos agora nesse momento, e aí a seguir, ou seja, nos próximos, a seguir a entrada da tarifa, aí sim talvez os Estados Unidos chamem ou abram a possibilidade de termos algum diálogo, alguma negociação. E mesmo esse diálogo, essa alguma negociação, não tenham ilusões. Não será uma negociação que será vantajosa para o Brasil. Eu acho que vai ser uma negociação de minimizando perdas. Ou seja, a gente vai entrar na negociação para tentar minimizar a perda. Porque perder, se a gente for bem honesto e bem realista com as coisas, perder já sabemos que vamos perder. Né? Estamos negociando com alguém muito maior e o nosso poder de barganha é
pouquíssimo, quase nada. Então é uma negociação para diminuir as perdas. Não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta achar que isso é culpa do governo atual, não adianta achar que se os Bolsonaros resolverem mudar de lado, né? Porque agora eles estão do lado dos Estados Unidos. Se resolver mudar para o nosso lado, isso vai melhorar nosso termo de negociação? Não vai. A nossa relação com os Estados Unidos é uma relação de dominação, ou seja, eles dominam a gente comercialmente, politicamente, militarmente. Então a gente vai ser sempre submisso, sempre saindo perdendo de algum jeito, e temos que procurar, é o nosso interesse, ou seja, temos que procurar com paciência e com sabedoria e avançando devagarzinho, porque é impossível também fazer um grande salto, mas ir avançando e tendo poucas conquistas, como o PIX, por exemplo, como o relacionamento Brasil-BRICS, por exemplo. Temos que ir tendo pequenas vitórias e quem sabe no longuíssimo prazo, no prazo quase infinito, a gente consiga sim reduzir um pouco essa relação de submissão que a gente tem com os Estados Unidos e com outras grandes potências do mundo, mas principalmente com os Estados Unidos, que demonstraram que entendem que são maiores e mais relevantes e que vão usar isso em favor deles e em detrimento de quem é pequeno e às vezes de quem é grande, como por exemplo aconteceu com a União Europeia. Então temos que nos ater à nossa insignificância, tentar fazer o melhor com o que a gente tem e seguir, não desistindo das pequenas pautas que ainda nos fazem ter algum facho de luz de esperança no futuro. O BRICS é uma delas, o desenvolvimento do nosso mercado financeiro é outra, com o PIX, com toda a nossa vanguarda tecnológica. A urna eletrônica é outra coisa importante da gente firmar o pé. Então, assim, o Brasil é isso, pessoal. Não tem como a gente muito fugir disso, mas é importante a gente aceitar a relação de submissão sem perder a nossa soberania, é óbvio, né? Mas também não abrir mão das nossas pequenas vitórias ou das nossos pequenos faixos de luz no horizonte, que é o PIX, que é os BRICS e a nossa outra relação com o mundo, que é a Amazônia, que é alguns minerais, enfim. Temos que preservar isso, porque sem isso aí realmente seremos relegados à completa insignificância. Enfim, bom, pessoal, é isso. Não vou me estender mais, já tem aqui um tempinho. Obrigado aí para quem ficou assistindo. Mandem seus comentários, cliquem no sino, essas coisas de internet. Sigam a gente também nas outras redes e a gente vai conversando, vai estendendo essa conversa. Vamos ver o que vai acontecer no dia 1º de agosto. Nossa aposta está registrada. Trump não vai negociar, não vai ter conversa com o Brasil. Dia 1º entra a tarifa de 50%, e aí depois de desestruturar completamente o nosso ambiente financeiro e político, aí ele vai sinalizar alguma coisa, vai conversar e a gente vai ter que abaixar um pouquinho a cabeça, cuidado para não abaixar demais, mas vamos sair com um acordo que, aos moldes do que aconteceu na União Europeia, vai acontecer por aqui. Vai ser um acordo ruim para a gente, mas considerando a nossa posição de relevância política, militar e econômica no mundo, é a nossa função tentar minimizar as perdas. Perder já perdemos, vamos ver agora se a gente consegue competentemente reduzir um pouco essas perdas. É isso aí, obrigado, até a próxima.